Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Essa é a aula 2 da confecção da nossa alcinha Lise. A aula 1 já está disponível e eu vou deixar os links para vocês aqui embaixo na descrição, tá bom? Na aula 1 nós já confeccionamos cabeça e corpo, agora nós vamos confeccionar as orelhinhas. Bora? Vou pegar aqui o meu fio craft e a minha agulha de 2,5 milímetros. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. E dentro do anel, nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Feitos os nossos 6 pontos, eu puxo o fio do anel, fechando ele, e aqui nós já temos a nossa primeira carreira. Agora, na carreirinha de número 2, nós vamos fazer 6 aumentos. Um aumento em cada ponto da carreira de base, totalizando ao final dessa carreira 12 pontos. Meu primeiro aumento, farei mais 5. Na carreirinha de número 3, nós vamos fazer a sequência de um aumento, um ponto baixo por toda a volta. Então, eu vou iniciar aqui fazendo um aumento. Coloco o marcador no primeiro ponto, sinalizando o início da carreira. E no próximo, eu faço um ponto baixo. Vamos seguir repetindo a sequência por toda a volta. E ao final dessa carreira, teremos um total de 18 pontos. Pronto. Vou cortar o excesso do fio do anel mágico, para ele não me atrapalhar. Na carreira de número 4, nós iremos fazer um ponto baixo em cada ponto da carreira de base. Então, eu retiro o meu marcador, onde ele estava, eu faço o meu primeiro ponto. Marco o primeiro ponto e sigo fazendo um ponto baixo em cada ponto da carreira de base, mantendo os nossos 18 pontos nessa carreira. Agora, na nossa carreira de número 5, eu vou tirar aqui o marcador e eu não vou utilizar o marcador nela. Nós vamos iniciar fazendo uma diminuição, 7 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E novamente, uma diminuição e 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui nós finalizamos a nossa carreira. Eu irei cortar o fio, deixando um espaço de linha para costurar. Puxo o fio. E aqui nós já temos a orelhinha pronta. Eu vou fazer mais uma e reservar. Agora, com o fio off-white, nós iremos fazer o focinho. Também iniciando com o anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxo o fio, fecho o anel. Carreirinha de número 2, nós vamos fazer 6 aumentos.
totalizando 12 pontos. Carreira de número 3, nós vamos fazer a sequência de um aumento, um ponto baixo. Então, eu inicio com um aumento. E no próximo, eu faço um ponto baixo. Repetindo por toda a volta, no final dela, nós teremos 18 pontos. Agora, na carreira de número 4, também a nossa última carreira do focinho, nós iremos fazer um ponto baixo em cada ponto da carreira de base. Então, nós vamos manter 18 pontos nessa carreira. Carreira finalizada, eu vou retirar aqui o marcador, vou cortar o fio deixando um espaço de linha, esse espaço de linha pra gente costurar depois. Vou puxar minha agulha e aqui nós iremos fazer um acabamento, que eu chamo de acabamento de peças abertas. Eu já mostrei como eu faço na aula 1, mas vou fazer aqui novamente com vocês. Vou pegar a minha agulha de tapeceiro. Passo o meu fio, venho aqui no trabalho, pulo o primeiro ponto, vou no seguinte e passo a minha agulha. Volto no último ponto que eu trabalhei, introduzo a agulha no meio dele, pegando somente a alcinha de trás e a terceira alça, que é essa alça que fica aqui, ó, atrás do trabalho. Então, eu passo nas duas e puxo aqui o fio. E olha só, nós temos duas alcinhas em um lugar que não existia. Então, nós criamos aqui um ponto falso para fazer um acabamento perfeito no trabalho. Olha só. E agora, nós vamos bordar. Eu gosto de utilizar a linha própria para bordado, para bordar os meus amigurumis. Linha meada, normalmente utilizo tons de marrom ou preto. Já escolhi aqui o tom que eu irei utilizar. Cortei um espaço de linha, dobrei ao meio, passei as duas pontas do fio na casinha da agulha e aqui do outro lado eu fico com essa argolinha. Vou pegar aqui o focinho. Vou segurar com o fio que tá sobrando aqui, olha, voltado pra mim, seguro aqui embaixo. E vamos iniciar o bordado. Aqui eu tenho a minha primeira carreira, entre a primeira carreira e a segunda, eu entro com a minha agulha. E nós vamos fazer o bordado de um V. Eu não vou puxar todo o fio, percebam que eu não fiz nozinho na linha. Vou dar uma altura aqui de 2 carreiras e vou bordar esse primeiro V. Aqui atrás, olha só, eu passo a agulha no meio da linha, no meio daquela argolinha que ficou. Vocês vão entender o porquê. Ó, fiz o primeiro lado do V e lá atrás, quando eu puxo,
eu prendo o meu fio sem precisar fazer nó, tá vendo? Quando eu passo por dentro da argolinha. Agora, eu vou fazer a segunda perninha do V. Eu dei um espaço aqui, olha, de 2 pontinhos. No terceiro, eu entrei de dentro pra fora e fiz a segunda perninha do V. Olha só. Agora, nós vamos preencher o V formando um triângulo. Eu vou passar aqui algumas vezes, preenchendo esse espaço. Pronto, preenchi o espaço. Agora, eu vou passar o meu fio de um lado para o outro, bem aqui em cima, olha. Vamos traçar uma linha reta. Dessa forma. E já vou sair aqui embaixo. Olha só, aqui embaixo. Tracei a linha reta, saí aqui embaixo. Agora, eu venho aqui na pontinha do triângulo e entro com a agulha. Pronto. Vou centralizar bem aqui o fio, puxo. E aqui nós temos o focinho bordado. Aqui atrás, eu passo a minha linha dentro da alcinha de um ponto qualquer e vou arrematar esse fio. E aqui nós temos um focinho pronto, bordado. Para fazer o bracinho, nós vamos iniciar com o anel mágico e 5 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 5. Fecho o meu anel. E na carreira de número 2, nós vamos fazer 5 aumentos. Um aumento em cada ponto da carreira de base. Então, ó. 1. 2. 3. 4 e 5. 5 aumentos. Na carreira de número 3, nós vamos fazer um aumento, um ponto baixo por toda a volta. Então, eu vou fazer um aumento, um ponto baixo por 5 vezes. Já fiz aqui, ó. Primeiro aumento, um ponto baixo. De novo, um aumento, um ponto baixo. De novo, um aumento. E no próximo, um ponto baixo. Na carreira de número 2, nós ficamos com um total de 10 pontos. Aqui na carreira de número 3, nós temos um total de 15 pontos. Agora, da carreira de número 4 até a carreira de número 6, nós vamos trabalhar um ponto baixo em cada ponto da carreira de base. Então, nós vamos fazer aqui um total de 3 carreiras de ponto sobre ponto, sem fazer nenhum aumento. Com as nossas 3 carreirinhas prontas, o trabalho tá ficando assim. Nós vamos fazer agora, na carreira de número 7, 3 pontos baixos. 1, 2,
3 e 4 diminuições. Dois, três, e 4. 4 diminuições. E agora, para finalizar a carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Prontinho. Nessa carreira, nós temos um total de 11 pontos. Fica assim, ó. Agora, da carreira de número 8 até a carreira de número 12, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto da carreira de base. Nós vamos fazer aqui um total de 5 voltas, 5 carreirinhas, com 11 pontos baixos cada uma, tá bom? Eu vou fazer aqui as minhas 5 e volto com vocês. Carreirinhas finalizadas, eu vou puxar aqui a agulha, deixando a laçada soltinha assim, e nós vamos colocar um pouco de enchimento aqui no bracinho. No bracinho, nós vamos colocar enchimento somente até a metade, tá? Nós não vamos encher o bracinho com enchimento. Vou usar aqui o hashi, pra quem não sabe, eu gosto de usar o hashi pra encher principalmente peças pequenas, como essa daqui. Facilita bastante a vida. Ó, essa quantidade que eu coloquei já tá boa. Já enchi o bracinho até a metade. Agora, percebam o seguinte. A volta, a curvinha do bracinho tá pra cá. E o último ponto que nós fizemos está aqui. Então, se eu dobrar ao meio, eu tenho o último ponto nessa ponta e essa ponta na direção da frente do bracinho. É isso aqui que eu preciso. Vou fechar o trabalho ao meio. E aqui nós vamos fazer 5 pontos baixos fechando essa abertura. Como eu faço isso? Entro aqui no primeiro ponto, vou lá do outro lado, no ponto que está rente a ele, entro também, puxo a laçada e faço ponto baixo. Próximo ponto, entro com a agulha, do outro lado, eu entro no ponto que está rente a ele, puxo o fio e faço a laçada. Já tenho aqui 2 pontos. Vou fazer no próximo. 3, 4, e aqui no último, 5. Então, eu fiz 5 pontos, fechando a abertura. Vamos cortar o fio, deixando um espaço de linha para costurar. Puxo. E aqui eu já tenho o primeiro bracinho pronto. Vou fazer mais um e reservar. Para fazer a perninha, também vou utilizar o fio craft. Nós vamos fazer aqui o anel mágico para iniciar. E dentro do anel, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxo o fio do anel, fecho ele. E na carreira de número 2, nós vamos fazer 6 aumentos, totalizando os 12 pontos da carreira. 1, 2, 3,
4, 5 e 6. Pronto. Agora, na carreira de número 3, nós vamos fazer a sequência com o aumento, um ponto baixo. Então, eu inicio aqui com o aumento. No próximo, eu faço o ponto baixo. No próximo, o aumento. No próximo, um ponto baixo e assim por toda a volta, totalizando 18 pontos. Agora, iremos fazer 4 voltas de ponto sobre ponto, ou seja, da carreira de número 4 até a carreira de número 7, nós não iremos trabalhar nenhum aumento, só um ponto baixo em cada ponto da carreira de base. Agora, na carreirinha de número 8, nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 diminuições. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 diminuições e para finalizar a carreira, mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Nessa carreira, nós ficamos com um total de 13 pontos. Agora, na carreira de número 9, nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Uma diminuição. Um ponto baixo, novamente, uma diminuição, e para finalizar, 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Agora aqui, deixa eu abrir a peça. Agora aqui nós ficamos com um total de 11 pontos. Vamos trabalhar da carreira 10 até a carreira 14, um ponto baixo em cada ponto da carreira de base. Então, nós vamos fazer aqui 5 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizando aqui as 5 carreiras, nós iremos fazer basicamente a mesma coisa que nós fizemos lá no bracinho. Eu vou colocar enchimento até essa altura aqui, mais ou menos, até o meio da perninha, preenchendo toda essa parte aqui da frente.
Aqui, novamente, nós iremos dobrar a peça ao meio e fechar a abertura com pontos baixos. Faremos 5 pontos para fechar essa abertura. Então, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Deixa eu fazer esse que ficou meio larguinho. Pronto, 5. Posso cortar o meu fio, deixando o espaço de linha para costurar. Puxo a agulha. Aqui eu tenho a primeira perninha pronta. Vamos fazer mais uma e reservar. Para fazer o rabinho é muito simples. Novamente com fio craft, você vai fazer aí um anel mágico e 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho o anel. Carreirinha de número 2, nós vamos fazer 6 aumentos. Um aumento em cada ponto da carreira de base. Pronto. Agora, nós temos aqui carreira de número 2 pronta com 12 pontos. A carreira de número 3 e a carreira de número 4, nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto da carreira de base. Então, eu vou fazer aqui 2 carreirinhas, cada uma com 12 pontos. Finalizada aqui as nossas 2 carreirinhas, nós vamos dobrar ao meio e fechar a abertura com ponto baixo. Aqui você pode fazer entre 5 e 6 pontos para fechar essa abertura, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E se você quiser fazer o último aqui, ó, pode fazer 6. Vamos cortar, deixando um espaço de linha para costurar. E aqui, ele já tá prontinho. Para fazer o turbante, eu escolhi o fio Penélope, que é um tom de rosa bem bonito. E com o fio Penélope, nós vamos fazer um nozinho corrediço e 72 correntinhas. Cordão de correntinhas pronto. Agora, nós vamos pular a primeira correntinha, na segunda, nós iremos introduzir a agulha e fazer um ponto baixíssimo. Eu faço aqui, ponto baixíssimo na primeira correntinha e sigo fazendo um ponto baixo em cada uma das correntinhas, até chegar lá no final. Eu vou deixar somente a última correntinha sem trabalhar. Vou seguir fazendo aqui um ponto baixo em cada. Já cheguei aqui no finalzinho, na minha última correntinha, e nela nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz o ponto baixíssimo na primeira e na última correntinha. Vou cortar o fio, deixando aqui um espaço pequeno de linha. Puxo a minha agulha. E para fazer o acabamento, eu vou pegar o fio do início e o fio que eu acabei de cortar e vou fazer um nó.
nozinho. E vou cortar o excesso de fio. Agora, nós vamos para a parte de costura e montagem da nossa alcinha. Vou começar pela cabeça e o corpinho. Aqui é uma costura simples, vou posicionar a cabeça. Observem que o corpinho, ele tem aqui, ó, uma barriguinha, essa barriguinha fica pra frente, então, tenha esse cuidado pra não errar no momento da costura, tá? Posiciono, vou segurar aqui com as mãos mesmo. E aqui, faremos uma costura simples, pegando a alça do ponto no corpinho e as alças da última carreira na cabeça. Ó, as alças. A alça de fora do corpinho, próximo ponto na cabeça, as duas alças. Próximo ponto do corpinho, pego as alcinhas, a alcinha de fora, próximo ponto da cabeça, as duas alças, de dentro pra fora, tá vendo? Pego a alça do corpinho, de dentro pra fora, próximo ponto da cabeça. E assim eu faço por toda a volta, conforme vou costurando, vou puxando um pouquinho a linha. E assim eu costuro a cabeça no corpinho. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Finalizada aqui a costura da cabeça, olha como fica o acabamento, bem bonito. Agora, nós vamos fazer bordado dos olhos. Eu vou usar o fio off-white, mas você pode usar o branco, enfim, o que você quiser, eu vou usar aqui o off. E para fazer esse bordado, muito simples. Nós vamos entrar com a agulha em um ponto qualquer do trabalho e vou sair aqui no olhinho, na parte superior, tentando centralizar, tá vendo? É meio do olhinho, parte superior. E puxo o fio, não dei nozinho na ponta da linha, olha só. E vou deixar um pedacinho de fio sobrando aqui atrás. Vamos contornar o olhinho na lateral e aqui embaixo também, meio do olho, entro com a agulha e vou sair lá no outro olhinho, também na parte inferior, meio do olho. Pronto. Agora, entro aqui na parte superior, meio do olho, e já saio lá atrás, no mesmo ponto aonde nós começamos, onde tem um fio lá nos esperando, ó. Mesmo ponto. Pronto. Vou acertar aqui. Agora, aqui atrás, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos puxar as duas pontas. Posiciono o olhinho, o fio, segura e puxa. Quando eu puxo, observem que eu dou uma expressão para esse rostinho. Ele fica fundo, olha só. O olhinho fica fundo. Essa é a ideia. Então, você vai puxar até o ponto que você sentir que é o suficiente, ó. Vou ajustando aqui com a mão pra ajudar. E aqui pra mim já tá ótimo. Então, eu venho aqui atrás, pego as duas pontas e dou um nó. Bem apertadinho.
Posso cortar aqui o excesso de fio. Com a ajuda da própria agulha, eu introduzo o restante do fio e o nozinho pra dentro do trabalho. Pronto. Olhinhos bordados e com expressão. Para costurar o focinho, nós vamos posicionar ele aqui, ó, logo abaixo dos olhos. E para que não corra o risco dele ficar torto, eu vou usar alfinetes. Então, eu posiciono e prendo com alfinetes. Pronto. E agora, já inicio a minha costura. E como eu faço essa costura? Eu pego a alcinha de fora do ponto do focinho e uma alcinha lá na cabeça. Novamente, ó, alcinha de fora do focinho e uma alcinha na cabeça, que esteja bem próxima a esse ponto, tá? Pra que não fique torto. Novamente, ó, alcinha de fora, uma alcinha na cabeça. Aqui. Alcinha de fora e uma alcinha na cabeça. E assim eu faço por toda a volta. E olha como a costura vai ficando. Assim. Focinho costurado, olha como fica o acabamento. Agora, nós vamos para o rabinho. O rabinho nós vamos costurar entre a carreira 6 e 7 do corpinho. Nós vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre a carreira 6 e 7, tentando centralizar meio da cabeça, meio do corpinho, rabinho. Pode pegar como referência também a troca de cor aqui do corpinho, ó. Vendo? Fica bem rente ao meio, onde nós iremos costurar o rabinho. E aqui é uma costura simples. Um ponto no corpinho e outro aqui. Rabinho costurado. Agora, nós vamos para as orelhas. Para costurar as orelhas, eu uso como referência as carreiras 5 e 10 da cabeça. E como eu faço isso? Eu venho aqui na primeira carreirinha da cabeça e conto. 1, 2, 3, 4, 5. É a partir daqui que eu começo essa costura, tá bom? Então, eu vou posicionar a orelhinha bem ali. Olha só. Vou pegar um alfinete.
Vou fixar aqui. É a carreira de número 5 e a carreira de número 10 que nós vamos ter como referência. Então, eu continuo contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A carreira de número 10 é essa daqui. Então, é aqui que termina a minha costura. Ó, aqui é a carreira onde começa, aqui é a carreira onde termina a minha costura. Pronto. Coloquei os alfinetes ali pra não soltar, não sair do lugar. E ó, orelhinha posicionada. Agora, nós já podemos iniciar a costura. Vou pegar aqui, ó, a alcinha de fora da orelhinha e uma alcinha lá no corpinho, bem próxima à alça da orelha. E vamos seguir trabalhando assim, até chegar aqui no outro alfinete. Cheguei aqui no topo, agora nós vamos costurar a parte interna da orelha. Vou tirar esse alfinete. E nós vamos fazer o seguinte, eu entro dentro do ponto, ó, e saio lá atrás. Pronto. Volto de trás pra frente, passando por baixo, sem pegar o ponto. Próximo ponto eu entro e saio lá atrás. De trás pra frente, passo aqui por baixo sem pegar o ponto. Próximo ponto eu entro e saio lá atrás. Vai ficando assim a costura. Entro de trás pra frente. Entro no ponto e saio lá atrás. Vou fazer isso por toda a parte da frente aqui da orelhinha até chegar no final. Prontinho, ó. Cheguei aqui no último ponto. Agora, eu vou arrematar o meu fio. Passar aqui 2 vezes. Deixando essa argolinha, eu passo a agulha dentro da argolinha, dando um nozinho. E depois entro com a agulha dentro do trabalho e saio em um ponto qualquer. Puxando esse nozinho lá pra dentro, ó. Escondendo ele. Aqui eu já posso cortar o meu fio. E a orelhinha já está costurada. Agora, para costurar o bracinho, vou posicionar ele aqui na lateral do corpo. Normalmente, nós costuraríamos, né, ele bem aqui na lateral, tendo como referência a linha da orelha. Mas como eu quero esse bracinho bem abraçadinho ao corpo, eu vou costurar um pouquinho mais pra trás, aqui, ó. Então, eu posiciono e depois costuro. Um pontinho no corpo, outro no bracinho. Um pontinho no corpo e outro no bracinho. E assim até o final. Depois, nós vamos arrematar aqui o fio.
Já a perninha, nós precisamos costurar de uma maneira estratégica para que o corpinho se mantenha sentadinho assim. Então, eu gosto de posicionar o corpinho nessa posição e colocar a perninha aqui, ó, até sentir que ela vai dar o apoio que o corpo precisa. Então, nessa posição, exatamente aqui, ela vai estar dando o apoio para que o corpinho fique sentado. É exatamente aqui que eu vou costurar. Quando eu chego aqui no final, eu não vou arrematar o fio. Por quê? Porque a perninha, ela fica solta, tá vendo? Eu preciso que ela fique bem rentezinha ao corpo. Para isso, nós vamos dar um pontinho bem aqui, ó. Um pontinho pegando o corpo e a perna. Eu vou entrar com a agulha lá dentro do trabalho e vou sair aqui na frente. Só para dar esse pontinho, segurando a perna rente ao corpo. Passar algumas vezes na perna. E também no corpinho. Agora eu vou sair aqui atrás de novo. E ó, agora a perna tá bem juntinha, tá vendo? Aqui eu já posso arrematar o fio. Bracinhos, perninha, orelhinha costurados. Peguei uma alcinha aqui que já tá prontinha para mostrar para você como nós vamos amarrar o turbante, que é bem simples. Eu vou passar ali atrás da cabeça. Aqui em cima eu faço um nozinho. Aperto bem. Um nozinho. Vou virar aqui. Pronto. E escondo as pontinhas do nozinho dentro da faixinha, ó. Vou esconder esse e esse. Pronto. E vira um nozinho de turbante. Olha que coisinha mais fofa. Vou ajeitar aqui. Se você quiser costurar, pode. Se quiser dar um pontinho aqui nas pontas para elas não ficarem soltando, também pode, tá? Fica a critério de vocês. E esse é o resultado final da nossa alcinha lisa. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.